dia a todos. Essa preparação que a Janaína leu, que é o próprio estudo de hoje, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e que quem está acompanhando o trabalho da casa sexta-feira, os estudos, deve estar lembrado no item 1, quando coloca para a gente fazer o bem sem ostentação. Esse estudo já foi feito. Mas seria importante nós lermos, relembrarmos, para entender o que Jesus quis dizer, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E ele coloca assim para a gente: guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra forma, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê que se passa em segredo, vos dê a recompensa. Anotação de Marcos. E pelo esse início do capítulo, a gente vê a importância, não é, que ele passa para a gente de fazer as coisas naturalmente, nas doações que a gente for fazendo, sem se prender ao aplauso, se prender àquilo que o outro está vendo. Quer dizer, eu dou, mas eu preciso que o outro registre o que eu estou fazendo. Isso é muito ainda nosso no sentido da nossa vaidade, do orgulho e a falta de caridade. A vontade, o sentimento real para envolver a doação. Então ele vai, nesse capítulo, colocando várias coisas, e entre outras explicações, outros ensinamentos, foi o que hoje Janaína leu para nós. Fazer o bem agradando a Deus. O que é fazer o bem agradando a Deus? É usar todo o sentimento real, sentimento bom, sentimento de desprendimento, porque o foco é o outro. Eu faço o bem pelo bem. Agora, se ele vai ser grato, se ele vai chegar e me agradecer, se outros estão vendo, isso já não me cabe. Porque enquanto eu faço as coisas visando o aplauso do homem, é o que o Evangelho coloca, eu já recebi a recompensa do homem. Mas e a recompensa de Deus? Quem que eu tenho que agradar? Quem que eu tenho que ser obediente? É uma interrogação. Nós sabemos a resposta, mas deixamos um pouquinho para lá, porque eu vivo hoje, agora, diante das minhas necessidades. E a minha necessidade é a vaidade, é o egoísmo, e é assim. Então, nesse óbolo da viúva, ele coloca para a gente duas situações, não é? Aquela viúva com poucos recursos, vai lá quietinha no gasofilácio. Era uma sala em que existiam vários vasos em que se depositava ali as doações, as moedas. Então ela vai com aquela moedinha, vai lá, deposita, sai, ninguém viu, ninguém
ninguém viu chegar, ninguém viu sair, e em comparação ele coloca o rico, não é? Aquele que vai, e as moedas são tantas que soam, as pessoas escutam, e quando escuta, olha só, ele deu isso, olha a quantidade de dinheiro que deu, e passam as pessoas a serem valorizadas pela quantidade, e isso, quem não está preparado, aguça a vaidade. Quem faz isso, a quantidade, com intenção de realmente fazer, está ótimo, porque sempre vai ajudar o outro, não é isso não. Quem é que não vai precisar, por exemplo, de uma instituição, precisar de um volume, não é? Porque precisa do dinheiro para se fazer uma obra, para se manter uma obra. Mas ele está colocando do lado daquele que faz, não é do quem recebe. Então, isso daí, a gente vai observando que nem sempre a quantidade é a qualidade. O Evangelho quer mostrar aquela que está dando ela tem tudo na mão, tudo que representa para ela de necessidade, para ela está ali. No entanto, ela tira dela e dá para o outro. Então, ela tira daquilo que não tem, enquanto que o outro tira daquilo que não faz falta. Então, isso é muito atual e a gente observa para a gente da maneira com que a gente recebe o outro e qual é a nossa visão para com o outro. Normalmente não damos importância àqueles que estão numa simplicidade e vem fazer uma doação de coisas que a gente, ao nosso ver, parece, mas que bobagem, que coisinha, nem dá importância àquilo, e tira, e acaba recebendo do outro, pela postura, pela condição e pelo valor, a gente passa, então, valorizar mais o outro. Então, a lição de Jesus é e será sempre atual. Nós já contamos aqui um caso de uma senhorinha que ela veio, como se diz assim, da rua, mal vestida, aquela que com saco, com sobra de papel, de latinha, toda despenteada, uma pessoa assim, com muitas dificuldades, inclusive assim, parecia que tinha dificuldade na roupa, e apareceu aqui com aquela, entre aspas, com todas aquelas tralhas todas, e muito desconfiada, e a gente fazia reunião na outra sala. E ficava em pé, desconfiada de tudo, e a gente foi observando, e quando acabou o estudo, todos saíram da sala, e coincidência, eu que estava fazendo o estudo, ela veio com uma moedinha de 10 centavos, e colocou em cima ali da mesa, toma, e saiu. E eu, espantada, olhei aquela moeda, me sensibilizou muito, e eu fui correndo lá e falei, olha aqui, Alda, o que aconteceu? E a Alda vira e fala assim, Rosane, pega essa moeda e compra alguma coisa na sopa, 10 centavos, comprar alguma coisa na sopa. Vamos ser obedientes. Então, fui lá, comprei o coloral e completei, lógico, mas aquela moeda foi usada. Então, nós não temos noção de um ato sincero, a intensidade que a espiritualidade usa naquele fluido, naqueles recursos de sinceridade. Olha a orientação maior. Pega esse dinheiro, compra alguma coisa para a sopa. Então, a gente vai vendo que a gente ainda não conhece o além dos nossos olhos. Os nossos corações estão muito endurecidos por uma sensibilidade de uma doação. Quando os netinhos da gente vai e dá de presente para a gente, aqui, vovó,
pega as folhinhas da rua, do chão, e vai dando de presente, a gente tem que encher a bolsa e suja as roupas todas. Gente, mas que coisa linda, porque, não é? A gente precisa trabalhar com eles e dando importância a essas mínimas coisas não são mínimas coisas. E é isso que acho que Jesus quer colocar para a gente, no sentido, cada um tem um momento, mas se nós estamos querendo sermos melhores, e que vamos ser melhores, porque a lei é do progresso, porque o que ontem eu me contentava em fazer, hoje eu já questiono, hoje eu já não me satisfaço. Se ontem eu ficava só sexta-feira que vinha para ouvir o Evangelho, me fortalecer, hoje eu já sinto mais necessidade de incluir mais um dia, porque eu sei da importância, a ligação maior com o mundo espiritual, e você vai angariando recursos e vai se modificando. E essa mudança tem a ver com o olhar que eu tenho para com o outro. Então, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, não é nesse porque eu não trouxe, de Emmanuel, ele fala do tesouro maior. Então, ele coloca para a gente que cada um de nós, guarda e distribui tesouros. Não tenhamos dúvida. Mas que tesouro que nós estamos guardando, que estamos acumulando? Porque o tesouro pode ser um tesouro, o ouro falso, né, gente? Mas, aos nossos olhos, aquilo é de grande importância. Eu não abro mão. Eu guardo as 7 chaves, ou quando eu entrego outro, eu vou entregar o tesouro que eu tenho. Porque ninguém vai dar o que não tem. Então, ele coloca para a gente assim, o egoísta fala do seu tesouro, mas exaltando as posses precárias. O egoísta, por mais que ele tenha, ele acha que ele tem? Ele está disponível a fazer alguma doação? Então, temos sempre uma justificativa. Mas é aquilo que ele tem, que ele guarda com grande importância. Esse modo dele agir e modo dele ser. O avarento, não é? Por mais que tenha, diz que não tem, está tudo ligado a isso. Refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis, mas com quê? Sempre no outro, fazendo piadas para o outro, não é? Não tem aquele engraçado, mas às custas do outro. Não tem, vamos sentar na poltrona e rir daquele quadro do Faustão, que machuca, cai, e tudo e a gargalhada em cima daquilo de ruim que está acontecendo com o outro. Sempre o outro é motivo dessas piadas. Então, se alimenta disso, porque, na verdade, enquanto eu estou fazendo isso, estou sendo engraçado, chamando atenção, na verdade, estou fugindo de enfrentar a verdadeira situação ou olhar com seriedade as coisas. Não é que eu preciso olhar. Normalmente acontece isso. E o fanático que repete pedidos loucos, não é? Todos eles guardam isso como tesouro. Então, são tesouros falsos? Lógico que são tesouros falsos. Falsos no sentido de que não são reais. Falso no sentido de que um dia ou outro isso vai ter que ser substituído pelos tesouros verdadeiros, os tesouros reais, os tesouros imperecíveis. Porque se a lei é do progresso, se o mal é a ausência do bem, então automaticamente eu vou, através da minha transformação moral, eu vou substituindo esses sentimentos e, logicamente, as minhas ações.
Mas isso eu não ganho de presente. Deus não coloca o dedo e fala, você vai ser bom, você vai ser caridoso. Quem já tem os tesouros imperecíveis, ou busca esses tesouros imperecíveis, é porque já está a caminho do amadurecimento moral. É o espírito que está amadurecendo e buscando esses recursos. E isto independe do estado da pessoa de ser rica ou de ser pobre. Nós somos administradores, porque o dono de tudo é Deus. Nós não somos donos nem do nosso corpo, é emprestado. Então ele nos dá a condição, ora pobres, ora ricos, para podermos administrar bem a pobreza e administrarmos bem os recursos, não é? De estar bem materialmente. Por que será que eu estou bem materialmente? Será que é só para mim? Será que é só para acudir? Quantas vezes são solicitadas doações ou ajuda e nós colocamos a justificativa, você não sabe como é que eu estou de prestação, você não sabe como é que esse mês eu estou enrolado. E aí, nós estamos enrolados com o mundo. E será que nós queremos estar enrolados com Deus também? Será que os recursos que estão sendo pedidos, será que vai nos comprometer? Ou está sendo um aviso para a gente, ó, acorda, liberta, aprende a administrar isso. Quanto mais você dá, você recebe em outro sentido. A Alda coloca sempre para a gente, porque aqui a gente não tem convênio com nada. Então, tudo que entra aqui, para nós darmos conta, limpeza, esses recursos do bem-estar, o ar-condicionado, o cafezinho, a sopa, tudo é doação e trabalho da casa. Oficinas da casa que fazem para que angariar recursos e doações. Então, necessitamos de ajuda. E quando se faz aqueles que dão mantimento, e aí a Alda falou assim, vocês já prestaram atenção? Por exemplo, quem doa arroz, pergunta se algum dia faltou arroz em casa. Então, o que quer dizer? Não é barganha, mas é da lei. Quando você se desprende, Deus provém de alguma maneira. Então, tem aquela passagem do Evangelho, se ele faz isso com as aves, com os animais, o que não vai fazer para o homem? Mas ele também, como existe a lei de justiça e de amor, ele também nos ensina a não desperdiçar, a não usar mal. Então, ele vai também direcionando a gente para que um dia também a gente possa fazer a verdadeira caridade, né? Sentido. E esse esquecimento que nós colocamos como verdadeira caridade, e a gente, com esse apego material, nós em casa, quantos relatos nós já ouvimos da própria família dizer que passa necessidade, mas não porque existe a carência. Existe, tem a posse, mas segura tanto porque alega aos filhos, aos parentes, que está guardando para o futuro deles e, no entanto, passa a não liberar recursos para viver normalmente. Então, segura aquela posse, não é? Se espera a herança, se espera a loteria, e doutor Hermes e os espíritos que estão escutando. Doutor Hermes, se eu ganhar na loteria, se essa herança sair, isso pode ter certeza, uma parte, aí sim, aí eu posso ajudar. Isso não são palavras minhas, mas dentro do entendimento do Evangelho. Se nós não estamos fazendo com pouco,
Se nós não estamos preparando agora, será que nós faremos isso no montante? Será que estamos desprendidos de tanto que nós passamos a olhar o outro? Então, isso, cada um vai ter a sua resposta. Se quando tem uma quantidade maior que eu ganho dinheiro no momento, aí que eu gasto mais comigo, com os meus. E na doação é sempre menor. Então, é isso que o Evangelho está nos convidando a refletir. Então, no capítulo aqui 6, ele coloca que a caridade faz com que pensemos nos outros antes de pensar em nós. E tem que passar por causa da hora. Então, no livro Ave Luz, se vocês tiverem oportunidade, é belíssimo esse livro, belíssimo, porque é aquele diálogo de Jesus com os discípulos, e quando, antes dele ter esse diálogo, aí conta sobre Tomé, sobre Judas, sobre Filipe, e vai dando, e conta uma história que eles vivenciaram, e diante daquela situação, eles têm dúvidas, olha só, como nós, e vai lá com Jesus para que Jesus possa orientar. Então, no caso de Tomé, ele também, naquelas dúvidas, a gente não vai contar a história, porque não dá tempo, ele pergunta a Jesus, o que vem a ser dar o que tem? Então, Jesus vem esclarecendo para ele que o usuário não é somente aquele que junta ouro, bens materiais e que se sente seguro dos poderes públicos, mas muito mais. O usuário é quem já começou a ser rico com Deus, na sua ciência espiritual e na dinâmica do seu amor. Então, nós somos usuários só na parte material, mas precisamos ser usuário na parte espiritual, principalmente. Então, ele coloca para isso, usar da sabedoria. E para ele explicar como é ser sábio, ter e doar, ele coloca assim, sabe, como deve ser como o rio, que se expressa por grande volume d'água e que necessita dessa água para ser útil à comunidade. Achei belíssima essa comparação, porque a abundância, isso Deus nos dá. Se existe falta, dificuldades, é o homem, exatamente porque não sabe dividir, pega tudo, né, não sabe cuidar e que desequilibra. Então o rio existe, só é feliz porque onde ele passa, ele vai distribuindo a sua água, senão não haveria razão do rio ter água. Então ele diz para a gente assim, a alma também tem essas funções. Represar egoisticamente o que se tem para dar é morrer. Então nós somos, muitas vezes, em momentos, mortos-vivos. Não percebendo nada, vivendo uma vida só material. E aí, hoje, na preparação, a Alda está colocando quais são os recursos que vocês estão angariando para que tenha crédito, para que quando amanhã, não precisa desencarnar não, amanhã numa necessidade, cadê a ficha? O que pode ajudar? Como? Se o pão não existe, como é que vai multiplicar aquele pão? Então ele coloca para a gente assim, muitas vezes nos toca o coração, estamos sensibilizados e aí agimos com atitudes boas. Não tem aquele momento que a gente fala assim, meu Deus, estou tão sensível, querendo ajudar, e faz esse movimento? Mas aí ele tem a ressalva. Mas desvalorizamos esse ato
porque esperamos testemunho de nossas ações. Dá, não é? Recolhe, ou quem é que está observando? Quem é que está me aplaudindo? E uma outra história, porque senão o nosso tempo vai mudar para a gente fechar, também na lembrança de Judas, no Ave Luz. Quem não lembra da história de Judas, com todas aquelas ideias, junto com Jesus, mas a ideia dele é no reino, é um reino material. Mas, enquanto isso, ele aprende muito com Jesus e começa a se sensibilizar com as pessoas, e ajudando um, ajudando o outro, e essas mudanças passam a ser percebidas pelos colegas e pela aquela redondeza daquelas pessoas do povoado. E um certo dia, bate-lhe à sua porta o dono da hospedaria, não é? Que lá não era, era acho que hospedaria que falava, e pede-lhe ajuda para o homem ali do lado dele, que ajudasse aquele homem, porque sabia dele fazendo a caridade. Então foi pedindo socorro a ele para acudir aquele homem, mal cheiroso, ele estava com lepra, porque ele não poderia acomodar por causa dos hóspedes. E naquele momento, Judas não consegue, quando olha o homem, sente aquele odor, sente a aparência, não consegue levá-lo para o seu quarto e deixa de ajudá-lo. E aquilo martela, por assim dizer, na sua cabecinha, ele se arrepende e tem oportunidade de estar com Jesus e coloca para Jesus como fazer essa verdadeira caridade. Então Jesus coloca que quando nós estamos num estado depressivo, quando nós nos fechamos, dificilmente nós podemos ajudar o outro, porque nós passamos para o outro a repulsa, a recusa. Então, automaticamente o outro vai receber isso, não é? E seja quais foram, e o equilíbrio de emoções, ela precisa ser trabalhada. Preparar-se para a caridade. Porque muitas vezes nós até queremos fazer isso daí, mas não nos preparamos. Queremos fazer de qualquer maneira. E a caridade nos orienta que ela precisa ser conquistada no sentido que por nós, nos movimentos, nas nossas ações. E como é que a gente se prepara com isso? O Espiritismo está sempre colocando para a gente. Você precisa buscar o conhecimento. Você precisa estar determinado a fazer isto. Então, o conhecimento das leis de Deus, dos ensinamentos de Jesus, a disciplina, porque nós vamos aprender que não podemos fazer de qualquer jeito, sem respeitar o outro, a necessidade do outro. Dr. Erma coloca para a gente disciplina, porque disciplina significa obediência. Então, nós vamos obedecer às orientações, para sabermos na hora de avançar e nas horas de recuar. Não adianta nós fazermos uma grande propaganda de fazer algo e não dar uma continuidade. Começa-se devagar e sempre. Porque aí você vai conquistando aquele espaço, aquela situação. Então, ele coloca para a gente, fechando, isso daqui, ó, não temas, Judas, porque ele olhou a doença do homem e se escandalizou. Não temas, Judas, as doenças, não temas doenças da carne. Elas são aparência, porque a enfermidade mais grave é do espírito.
Vamos amar, que diante desse exercício divino, desconheceremos todas as doenças e passaremos a ver em todas as criaturas, em nós mesmos, o reflexo da amplitude divina. Judas cultiva a oração com humildade e vamos trabalhar de mãos dadas em busca de Deus, amando-o sobre todas as coisas, que depois haveremos de sentir a necessidade de amar o próximo, onde encontraremos mais vida. Que Deus te abençoe.